Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, você aprenderá a definição clássica de probabilidade. Lembre que na aula anterior, nós começamos a falar sobre a teoria das probabilidades, conceitos iniciais, beleza? Você aprendeu o que era experimento, você aprendeu o que era espaço amostral e aprendeu o que era evento, mas não aprendeu o que era probabilidade. Não aprendeu, cara. Você aprendeu só os conceitos iniciais. Agora, nessa aula, você aprenderá a definição clássica, e claro que se eu digo definição clássica em outro momento, haverá uma outra abordagem, mas nessa aula você aprende a definição clássica daquilo que se chama probabilidade. Fechou? Vamos nessa, coloco aí na sua tela e nós temos então definição clássica. Apareceu agora, Johnny! O que é probabilidade? Cara, a probabilidade é o número que você encontra quando você divide o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, tá bem? Basicamente é o seguinte, quando eu olho para essa parte aqui de cima, eu estou falando de um certo evento. A questão definirá para você um certo evento dentro do nosso espaço amostral. Você já aprendeu que evento é um subconjunto do espaço amostral. Portanto, a questão definirá para você um certo experimento. Além de definir um certo experimento, ela vai definir um certo evento. Claro, pelo experimento que ela trouxer, você conseguirá construir, ou pelo menos saberá, o número de elementos do espaço amostral. Dentro desse experimento, ela vai definir para nós um certo evento. E sabendo o evento, saberemos também o número de elementos desse evento. Você então dividirá o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. O número que você encontrar chamar-se-á probabilidade. E aqui um caso muito importante, né? Um caso bastante importante, um fato bastante importante. Lembre que o evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. E, portanto, acontece isso aqui, ó. O número de elementos do evento, ele sempre é menor, no máximo é igual ao número de elementos do espaço amostral. Porque o evento sai do espaço amostral. Claro, se ele sai do espaço amostral, ele, em regra, é menor, no máximo vai ser igual ao espaço amostral. Beleza. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a probabilidade, obviamente, sempre será um número entre 0 e 1. A probabilidade vai ser maior ou igual a 0, porque afinal o espaço amostral nunca poderá ter número de elementos negativos, e como o evento é menor ou igual ao espaço amostral, essa probabilidade é menor ou igual ao número 1. Prof, é uma regra essa? Claro que é uma regra. É um fato dos mais importantes. Quando nós falamos em probabilidade, ela sempre será um número variando entre 0 e o número 1. E esse fato acontece por dois motivos. Por que é maior ou igual a 0? Porque nenhum dos dois será negativo. Se nenhum dos dois será negativo, não tem como dar um número negativo. Por que é menor ou igual a 1? Porque o número de elementos do evento é sempre menor ou igual ao número de elementos do espaço amostral. Traduzindo, o número de cima, no máximo, é igual ao número de baixo. Normalmente, o número de cima é menor do que o número de baixo. Ora, se eu pego um número e divido por outro número maior, o resultado é menor do que 1. Mas fique tranquilo, olharemos isso com bastante calma a partir de agora.
E, obviamente, eu trago aqui vários exemplos consecutivos para que você domine essa situação. Bora nessa? Olharemos agora vários exemplos e, pela definição formal, nós calcularemos as probabilidades pela definição clássica, muito importante, inclusive. Veja só, eu tenho lá lançamento de duas moedas e eu tenho evento A. Ambas as moedas apresentam o mesmo resultado. Aí você pense da seguinte maneira: quando eu tenho o lançamento de duas moedas, qual é o número de elementos do espaço amostral? Nós já fizemos isso em aula anterior. Quando você lança duas moedas, nós temos apenas 4 possibilidades, a saber, ou saem duas caras, ou saem duas coroas, ou a primeira cara com a segunda coroa, ou a primeira coroa com a segunda cara. Já fizemos na aula anterior apenas revisão. Quando eu jogo duas moedas, existem apenas 4 possibilidades. Beleza, esse é o número de elementos do espaço amostral. Também já fizemos na aula anterior. Quando eu crio o evento, ambas as moedas apresentam o mesmo resultado. O número de elementos desse evento é igual ao número 2, porque as duas hipóteses basicamente serão: as duas são cara e a outra hipótese, as duas são coroa. São as únicas duas possibilidades. Baseado nisso, você calcula a probabilidade. A probabilidade sempre vai ser igual. Você pega para nós o número de elementos do evento em questão e você divide pelo número de elementos do espaço amostral. Portanto, teremos que a probabilidade vai ser igual. Número 2 na parte de cima, número 4 na parte de baixo. Quando nós dividimos número 2 pelo número 4, o resultado fica 0,5. Atenção agora, tá? Eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso contigo. Primeira coisa importante, que eu tenho várias maneiras de responder a questão. Por exemplo, eu posso dizer que a probabilidade é igual a 0,5. Uma segunda possibilidade que nós teríamos era dizer que a probabilidade é igual a 1 sobre 2. Porque, na verdade, você poderia optar pelo seguinte caminho. O 2... você simplifica com o 4. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Dividindo por 2 em cima e embaixo, fica igual a 1/2. Responder 0,5 é a mesma coisa que responder 1/2. A terceira e última possibilidade era você pensar no seguinte: 0,5 é a mesma coisa que 50%. São 3 maneiras diferentes de você dar o mesmo resultado. Quando você usa essa primeira, nós dizemos que você respondeu na forma decimal. Número com vírgula é chamado número decimal. Quando você escolhe trabalhar com fração, nós dizemos que você escolheu a resposta fracionária. É uma hipótese que existe também, você responder na forma fracionária. E existe agora uma terceira possibilidade. Quando você responde percentual, nós dizemos que a sua resposta foi uma resposta percentual. Prof, qual delas é a mais correta? Não existe. As 3 hipóteses são igualmente corretas. 0,5, 1 sobre 2, 50%, rigorosamente a mesma coisa. Não há uma hierarquia entre elas, de tal maneira que, se for uma questão de alternativas, apenas uma delas poderá ser colocada entre as possibilidades de alternativa para que você marque como sendo a alternativa correta. Fechado? O importante nesse caso é que você compreenda que nós partimos sempre dessa formulazinha aqui, ó. Quando nós falamos em probabilidade clássica, nós temos que dividir número de elementos do evento analisado pelo número de elementos do espaço amostral.
essa questão, claro, muito fácil, né? Ela é apenas ilustrativa. Eu estou ilustrando a teoria para que você entenda de onde vem. E atenção, podem perguntar para você até de maneira teórica. Assinale a alternativa correta. Item A. Na probabilidade clássica, seguindo a definição clássica, a probabilidade é calculada pela razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Bora aqui? Continuando, e aí eu trago para você uma coisa meio óbvia, bastante óbvia, mas importante que eu diga, porque afinal o óbvio tem que ser dito, não é? A definição clássica fala, portanto, isso aqui, ó. A probabilidade, número de elementos do evento em questão, dividindo pelo número de elementos do espaço amostral. E você pode traduzir a definição da seguinte maneira: o número de elementos do evento é o número de casos favoráveis, é o número de casos que satisfazem a pergunta feita pelo enunciado. E o número de elementos do espaço amostral é o número de casos totais. É o total de possibilidades que nós temos para resolver aquela questão que o autor colocou para nós. Portanto, não estranhe se em algum momento daqui adiante eu, no lugar de dizer número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral, eu coloque número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Quando eu disser a você número de casos totais, lembre, é o número de elementos do espaço amostral. Quando eu disser número de casos favoráveis, você então diga número, ou lembre, é o número de elementos do evento em questão. Nós avançamos. E aí eu trago para você algo importantíssimo, uma condição de existência, uma condição de uso da definição clássica. E aqui eu tenho que ser muito claro com você. Quando nós formos fazer questões de cálculo, será muito prático. Mas nós também temos questões teóricas a esse respeito e você tem que ficar ligado com isso aqui. Condição de uso. Johnny, eu sempre posso usar a definição clássica? A definição clássica se aplica a todas as questões ou ainda a todos os experimentos? Não, não é verdade. A definição clássica se aplica a um tipo específico de experimento. A qual tipo você está falando? De qual tipo você está falando? Para utilizar a definição clássica, há uma condição crucial. Todos os elementos do espaço amostral devem ser igualmente prováveis. Porque você veja só, e é normal que você pense que sempre é assim, na verdade não é. Nós estamos habituados a resolver questões ou ainda a pensar em situações onde eu tenho um conjunto de possibilidades e todas elas possuem a mesma chance de acontecerem, que é o caso que nós falamos de espaço amostral equiprovável, onde todos os elementos do espaço amostral possuem exatamente a mesma chance de serem escolhidos, a mesma chance de acontecerem. Mas não é sempre assim. Não é sempre dessa maneira. Existem muitas situações em que um elemento do espaço amostral tem uma chance maior do que os outros elementos. Nesse caso, a definição clássica não poderá ser aplicada. É importante que você saiba disso. Quer um exemplo bem bobo? Veja só. Quando nós paramos em um certo dia e perguntamos, amanhã, qual é a chance de chover? Não é sempre meio a meio, porque pense, em regra, numa análise bem fria e bem simplista, você pensaria assim, ó, amanhã existem duas possibilidades, ou chove ou não chove. Pela definição clássica, você pensaria assim, o espaço amostral tem duas hipóteses, chuva, não chuva, chove ou não chove. Qual é a chance de chover? Essa é uma possibilidade dentro de duas hipóteses, 50%. E não é verdade, porque todos os dias
há uma variação na probabilidade de chuva. Porque essa situação não é uma situação onde nós devemos aplicar a definição clássica, porque muda a chance de acordo com o elemento pertencente ao espaço amostral. Lembre mais uma vez da definição. Para que nós possamos utilizar a definição clássica, há uma condição crucial. Todos os elementos do espaço amostral devem ter a mesma probabilidade, devem ser igualmente prováveis, devem ser equiprováveis. Equi, igual, prováveis, igualmente prováveis. E aí nós podemos avançar para algumas questões. Trouxe agora. Claro, né? Eu conheço você bastante bem. Você deve estar assim, cara, eu entendi, Johnny. Tudo que você falou, eu entendi, cara. Mas eu queria agora fazer umas questões. Vamos fazer umas questõezinhas aí para ver se eu entendi de verdade? Claro, já sabendo que você estaria aí ansioso por algumas questões, coloquei aqui várias questões para que você possa aplicar comigo a definição clássica, fechado? A primeira delas é essa questão aqui. Uma pesquisa feita com os alunos de uma sala de aula mostrou que 7 alunos torcem para o Flamengo, 6 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem por time nenhum. Escolhendo ao acaso um dos alunos dessa turma, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco é D. E aí, atenção, nós inicialmente pensaríamos assim: número de elementos do espaço amostral e número de elementos do evento em questão. Mas lembre disso aqui, ó. Muitas vezes nós não falaremos em número de elementos do espaço amostral. Nós falaremos em número de casos totais. Nós não falaremos em número de elementos do evento. Falaremos em número de casos favoráveis. E é o que nós usamos nessa questão. Porque você veja só, eu não vou construir o espaço amostral. Já na aula anterior, eu mostrei a você que construir o espaço amostral pode ser uma fria, pode ser muito trabalhoso construir o espaço amostral. E nesse caso, você apenas analisa, você contabiliza o total de possibilidades para o resultado. Olhando para esse caso aqui, você pense bem. O autor disse para nós que nós temos 7 alunos que torcem pelo Flamengo, portanto, 7 flamenguistas. Nós temos 6 alunos que torcem para o Vasco. Nós temos 5 alunos que torcem para o Fluminense. Nós temos 4 alunos que torcem pelo Botafogo. E nós temos 3 alunos que não torcem por time nenhum. Somando esses valores, nós chegaremos então no seguinte, quer ver? 7 alunos flamenguistas mais 6 do Vasco são 13. 13 mais 5 Fluminense são 18. Mais 4 que são Botafogo são 22. Mais 3 que não torcem para nada são 25. O número de casos totais é igual a 25. Como se eu falasse, existem 25 pessoas que podem ser sorteadas. O resultado do meu experimento possui 25 elementos diferentes, porque cada pessoa é diferente da outra. E, portanto, o espaço amostral é formado por 25 pessoas. Fechou? Dentro disso, a pergunta feita foi a seguinte: escolhendo-se ao acaso um dos alunos da turma, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco. Quantos são os torcedores do Vasco? 6 torcedores. Nós vamos dizer que o evento desse caso é formado por 6 elementos. Quem é o evento, Johnny? O evento é ser torcedor do Vasco. Eu tenho 6 maneiras diferentes, eu tenho 6 pessoas diferentes que torcem para o Vasco. Essas 6 pessoas são as pessoas que compõem o evento que eu quero, o evento torcer para o Vasco. Eu poderia fazer o seguinte, caso você quiser fazer, pode fazer aí. Você coloca o nome de 25 pessoas. Aí 7 delas você coloca Flamengo, 6 você coloca Vasco, 5 você coloca Fluminense, 4 você coloca Botafogo e 3 coloca nenhum. Fechou? Aí você coloca no espaço amostral o nome das 25 pessoas.
Porque o espaço amostral é o conjunto formado pelas hipóteses para o resultado. Como são 25 pessoas, eu tenho 25 hipóteses. Cada uma tem um nome: André, Bruno, Carlos e assim por diante. No evento, você pensa assim: qual é o evento? Torcer para o Vasco. Aí você coloca dentro desse evento o nome daquelas pessoas que torcem para o Vasco. Haverá 6 pessoas lá dentro. Aí você entenderá por que o número de elementos do espaço amostral é 25 e por que o número de elementos do evento é igual a 6. E você entende por que eu tenho 25 com 6. Que é isso aqui, ó. Farei pela única vez. Farei pela primeira e única vez. Não farei nunca mais. Quem seria aqui? Você coloca lá André, aí você coloca lá Bruno, aí você coloca Carlos, coloca Daniel, coloca Felipe e assim por diante. Aí você coloca lá, torce pro Flamengo, torce pro Flamengo, torce pro Flamengo, aí continua lá, torce pro Vasco e assim vai. Quando você fosse construir o espaço amostral, você colocaria o nome de cada um deles, ó. Pode ser que eu escolha o André. Pode ser que eu escolha o Bruno. Pode ser que eu escolha o Carlos. Pode ser que eu escolha o Daniel. E assim vai. Perceba que, no final, eu vou colocar 25 pessoas aqui dentro. Qual é o evento que eu estou calculando? Eu quero que seja Vasco. Então, eu colocarei aqui o nome dos vascaínos. Quantos vascaínos são? 6. Então, aqui eu colocaria 6 pessoas. Aí você compreende por que 6 com 25. Pela definição, probabilidade vai ser igual. Você pega para nós número de elementos do evento em questão e você divide pelo número de elementos do espaço amostral. Probabilidade vai ser igual número 6 dividido pelo número 25, que é o total de elementos. Quando você divide 6 por 25, sugestão, pega lá o 6, divide pelo número 25. Coloca 0, coloca vírgula, coloca 0. 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50, sobra o número 10. Aí agora você coloca o 0 de novo, 4 vezes 25, 100. Dá 0,24. 0,24 é 24%. Significa dizer que a probabilidade de você escolher um vascaíno é 24%. Entenda por que saiu o 25 e por que saiu o número 6. Claro, caso você tenha muita paciência e você queira construir de fato o espaço amostral, queira construir de fato o evento, beleza, mas não precisa. Uma análise mais abstrata resolve a questão para nós. Mais um exemplo que eu trago, são vários consecutivos, mais um exemplo agora. Banca Vunesp falou o seguinte: em um pote há 60 balas, todas de mesmo tamanho e formato, embaladas individualmente. Desse total, 25 são balas de leite com recheio de chocolate, 15 são balas de café sem recheio, e as demais são balas de frutas também com recheio de chocolate. Retirando-se aleatoriamente uma bala desse pote, a probabilidade de que ela tenha recheio de chocolate é D. E aí nós temos que responder a questão. E aí você pense bem no que eu vou te falar agora, ó. Número de elementos do espaço amostral. Lembre que o número de elementos do espaço amostral é o número de possibilidades que eu tenho para o resultado. Ele falou que são 60 balas. Quem seria o espaço amostral? O espaço amostral seria um conjunto formado por 60 balas consecutivas. Bala 1, bala 2, bala 3, bala 4 e assim por diante. Então, caso você quisesse construir o espaço amostral, você faria um conjunto e dentro desse conjunto você colocaria cada uma das balas, 60 balas consecutivamente. Por isso que o número de elementos é igual a 60. Agora eu olharei para o nosso evento.
O evento é a pergunta que ele fez. Dê uma olhadinha comigo sobre a pergunta ou a afirmação feita. Retirando-se aleatoriamente uma bala desse pote, a probabilidade de que ela tenha recheio de chocolate. Então, o evento é ter recheio de chocolate. Quantas balas tem recheio de chocolate? Aí eu quero que você observe isso aqui, ó. 25 são balas de leite com recheio de chocolate. Ele falou para nós ainda, as demais são balas de fruta, também com recheio de chocolate. Aí eu quero que você faça algo bem bobinho, quer ver? Ao todo, são 60 balas. Ele disse para nós que 25 delas são balas de leite, recheio de chocolate. Então, 25 são balas com recheio de chocolate. Ele disse que 15 são balas de café sem recheio. Portanto, 15 não tem recheio. Coloquei aqui, ó, sem recheio. E o resto, as demais, também terão chocolate. Espera aí, 25 mais 15 são 40. Para completar 60, faltam 20. Essas 20 que sobraram também têm chocolate. Perceba que o evento que nós queremos, ele é formado por essas 25 mais essas 20 aqui. Por isso que nós teremos o seguinte, quando nós falamos do espaço amostral, é 60. São 60 balas ao todo. Quando nós falamos em evento, bala com recheio de chocolate, é 25 mais 20. 25 mais 20 é 45. Nós agora iremos calcular para você qual é a probabilidade pela definição formal. Usando a definição formal, chegamos aqui, ó. Probabilidade vai ser igual. Número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Nesse caso aqui, nós teremos, então, número 45 dividindo por número 60. Quando você simplifica, você chega nisso aqui, ó, 3 quartos. Por isso que você assinala a alternativa B de bola e uma correção aqui, tá? Faltou a barrinha quando eu montei a tela, mas não é 23, não é 56, não é 2/3, não é 23, né? É 5/6, 3/4, 2/3 e 3/5. Como as respostas estavam em fração, aí eu respondi 3/4 para você e aí marcamos a alternativa B de bola. Nessa parte que nós estamos, nesse momento que nós estamos, o foco principal é que você consiga diagnosticar quem é o espaço amostral e quem é o número de elementos do evento, lendo o exercício e entendendo quem são esses dois números tão importantes, tá bem? Nós avançamos e chegamos, então, na próxima. A próxima que nós temos, uma questão da banca FCC do ano 2017. Eu leio contigo. O foco é, eu vou ler a questão e eu quero que você foque no seguinte. Quem é o número de elementos do espaço amostral? O total de possibilidades. Quem é o número de elementos do evento? Que é a pergunta que ele fez. Bora comigo. Uma sala de aula com 40 alunos fez uma pesquisa sobre a ocorrência de dengue no contexto familiar. A pesquisa consistia em tabular, no universo de 120 pessoas, se cada aluno e seus respectivos pais e mães já tiveram dengue ou não. As respostas estão tabuladas abaixo. Aí tem aqui, entre os alunos, 1 teve dengue, 39 não. Entre os pais, 2 tiveram dengue, 38 não. Entre as mães, nenhuma teve dengue, 40. Aliás, 0 tiveram dengue e o resto, óbvio, não teve dengue. Sorteando-se ao acaso uma das 120 pessoas pesquisadas, a probabilidade de que ela tenha respondido à pesquisa que já teve dengue é igual a. E aí você veja só onde nós estaremos. Quer ver? Qual é o número de elementos do espaço amostral? Quem seria o espaço amostral nesse caso? Ele não falou para nós que fez uma pesquisa com 120 pessoas, porque ele tem lá 40 alunos,
Só que cada aluno, ele também pesquisou o pai e a mãe. Então a pesquisa completa, ela tem 120 pessoas. Quem é o espaço amostral? Pensa, tem 120 pessoas. Eu vou sortear uma delas. O espaço amostral é o conjunto que inclui todas as possibilidades de resultado. Então, no espaço amostral, eu vou colocar o nome de cada uma das 120 pessoas. Ora, quantos elementos vai ter ali? 120. Por isso que o espaço amostral possui 120 elementos. Beleza. Agora vamos para o evento perguntado. Quem é o evento perguntado? Ele está falando conosco disso aqui, ó. A probabilidade de que a pessoa sorteada tenha respondido que já teve dengue. Então, veja, o evento considerado é formado pelas pessoas que responderam sim, eu tive dengue. Aí você coloca o nome de quem teve dengue. Quantos elementos haverá ali dentro? Um aluno mais 2 pais. Esses 3 aqui serão as pessoas que comporão o nosso evento. Portanto, apenas 3 elementos. Por isso que a probabilidade vai ser igual ao número 3 dividido pelo número 120. Nós, então, vamos dividir, evidentemente, o número 3 pelo número 120. E essa resposta aqui vai ficar 0,0, aí vai caber 2 vezes 240, sobra 60, 5. 0,025, que corresponde a 2,5%. Por isso que você assinala a alternativa A de aprovado. Sempre fazendo aquela conexão entre o enunciado que ele deu, o que é que seria o espaço amostral, quantos elementos tem o espaço amostral e a mesma coisa para o nosso evento. Deixe-me ver se eu trouxe mais alguma coisa. Sim, tá aqui, ó. Em 2018, a banca CESP, atualmente chamada banca Sebrasp, cobrou o seguinte: uma pesquisa revelou característica da população de uma pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos. Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto A união com B, união com C, em que o conjunto A é formado por casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos de idade. O conjunto B é formado por casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos de idade. E o conjunto C é formado por casais com pelo menos 4 filhos. Considerando que N entre parênteses P indique a quantidade de elementos de um conjunto P, suponha que número de elementos do conjunto A é 18, número de elementos do conjunto B é 20, número de elementos do conjunto C é 25, número de elementos da intersecção entre A e B é 13, número de elementos entre a intersecção de A com C é 11, número de elementos da intersecção de B com C é 12, e o número de elementos da intersecção dos 3 é igual a 8. O diagrama a seguir mostra essas quantidades de elementos, e aí o autor trouxe esse diagrama que você vê agora na sua tela. E aí eu tenho lá o conjunto A, tenho o conjunto B, tenho o conjunto C e os elementos dispostos aqui. Com base nas informações e no diagrama precedentes, julgue o item a seguir. Se um casal dessa comunidade for escolhido ao acaso, então a probabilidade de ele ter menos de 4 filhos será superior a 0,3. Lembre que os números que você observa no diagrama são as quantidades de casais. Aqui são 2 casais, 5 casais, 3 casais, 3 casais, 8, 4 e 10. Quando ele diz para nós, se um casal dessa comunidade for escolhido ao acaso, você começa logo de cara calculando o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos será o total de casais. E o total de casais é o somatório dos elementos do conjunto. Veja, 2 mais 5 são 7, mais 3 são 10.
mais 4 são 14, mais 8 são 22. Aí eu tenho aqui mais 3 são 25, com mais 10 são 35. Eu vou somar de novo, evidentemente, para que eu não cometa aqui nenhum tipo de erro, né? Mas, basicamente, 2 mais 5, 7, mais 3 são 10. Mais 4 são 14. Com mais 8, de fato, são 22. Com mais 3, de fato, são 25. Com mais 10, são 35. Então, eu tenho um total de 35 casais. Agora, a pergunta específica dele, que é o evento, é isso aqui, ó. A probabilidade de ele ter menos de 4 filhos. Então, veja, o número de elementos do nosso evento é o número de casais que possuem 3, 2 ou 1 filho. Eles não podem ter 4 filhos ou mais, porque ele usou o termo aqui para nós, menos de 4 filhos. Menos de 4, especificamente, não pode chegar a 4. Quando você volta na questão, você percebe isso aqui, ó. O conjunto C é formado pelos casais com 4 filhos ou mais, que é o que nós não queremos. Logo, nós devemos excluir o conjunto que é o conjunto C. Porque esses elementos são casais que possuem 4 filhos, ou 5, ou 6, e é justamente o que nós não queremos. Quem sobrou foram esses aqui, ó. Esses casais não têm 4 filhos. Por quê? Tivessem 4 filhos, estariam dentro do conjunto C. Óbvio, no conjunto C, eu coloquei os casais que possuem 4 filhos. Esses 2 casais não estão aqui. Por quê? Porque não tem 4 filhos. Esses 5 aqui não estão no conjunto C. Por quê? Porque não tem 4 filhos. Esses 3 casais não estão no conjunto C. Por quê? Porque não tem 4 filhos, que é o que nós queremos. 2 mais 5, 7, com mais 3 fica número 10. Nós agora iremos, então, colocar probabilidade vai ser igual. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Você agora, evidentemente, vai dividir um pelo outro, né? Vai pegar ali o número 10 e vai dividir pelo número que é o 35. Quando você faz isso, você chega em aproximadamente 0,28. O autor disse para nós que seria superior a 0,30 errado. Não é superior a 0,30, 0,28 é inferior a 0,30. Por isso que o gabarito é o gabarito errado para essa questão. Questão mais difícil essa, a leitura, a interpretação, na minha opinião, tornam ela uma questão um pouquinho mais complicada. Última, rapidão, hein? Bora comigo. 13 cadeiras numeradas consecutivamente de 1 a 13 formam uma fila. 4 pessoas devem sentar-se nelas e o número da cadeira em que cada uma deve sentar será decidido por sorteio. Para as 3 primeiras pessoas foram sorteados os números 3, 8 e 11. E será feito o sorteio para a última cadeira a ser ocupada. A probabilidade de que a 4ª pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada. E aí você veja só, primeiro trecho, 13 cadeiras numeradas de 1 a 13 formam uma fila, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 4 pessoas sentar-se-ão nessa fila e o número da cadeira será escolhido por sorteio. Ele falou o seguinte: para as 3 primeiras pessoas foram sorteados os números 3, 8 e 11. A primeira pessoa sentou aqui, a segunda pessoa sentou aqui, a terceira pessoa sentou aqui. Esses lugares estão ocupados. Será feito o sorteio para a última cadeira e aí você então começa pelo seguinte: qual é o número de elementos do espaço amostral? Quantas cadeiras ainda estão vazias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, existem 10 cadeiras que ainda estão vazias. Agora vamos para o evento. Qual é o evento?
Qual é a probabilidade de que a quarta pessoa não se sente ao lado de ninguém? Não pode sentar ao lado de cadeira já ocupada. Para que a outra pessoa, para que a última pessoa não se sente ao lado de ninguém, ou ela ficará aqui, ou ficará aqui, ou ficará aqui, ou ficará aqui. Perceba que se ela fica na cadeira 2, não pode pelo terceiro. Na cadeira 4, não pode pelo terceiro. Na cadeira 7, não pode pelo oitavo. Na cadeira 10, não pode pelo 11º. Na cadeira 9, não pode pelo oitavo. Na cadeira 12, não pode pelo 11º. Para que ela se sente em uma cadeira que não é vizinha de ninguém, ela tem que ocupar a cadeira 1, a 5 ou a 6, ou a cadeira 13. O número de elementos do evento vai ser igual 1, 2, 3, 4. Portanto, apenas 4 elementos. A probabilidade vai ser igual a 4 sobre 10. 4 sobre o número 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Por isso que nós marcamos a alternativa C de concurso. Com isso, eu encerro essa aula, ao longo da qual nós abordamos tudo da teoria sobre a definição clássica e ainda resolvi exemplos variados e também questões variadas, de bancas variadas, aplicando a definição clássica para você. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.